as organizações sindicais estão recuperando espaço, protagonismo e influência decisória no governo Lula com a nova posse, aí, o retorno desse governo Lula 3. Vamos ver a reportagem. Nos primeiros 3 meses de governo, sindicalistas já obtiveram postos estratégicos no alto escalão federal e conseguiram influenciar em decisões-chave do executivo. A mais recente foi a destituição de Carlos Melles da presidência do Sebrae, colocando no lugar o ex-deputado Décio Lima, que tem origem no sindicalismo. Integram a lista também a nomeação de João Fukunaga para a presidência do Previ, maior fundo de pensão do país, que tem ativos na casa dos 250 bilhões de reais. E a indicação do ex-presidente da CUT, Wagner Freitas, para presidir o Conselho de Administração do SESI. O atual governo hoje, ele, por ser um governo de frente ampla, ele abriu diálogo com vários setores da economia, vários setores da sociedade. O movimento sindical, que representa o conjunto dos trabalhadores, é um desses movimentos que tem conseguido fazer o debate importante ali com o atual governo. A força política das centrais pôde ser vista na recente decisão, que precisou ser revista pelo governo, de baixar os juros do crédito consignado. A medida, capitaneada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, agradava a base sindical, mas contrariou a equipe econômica do governo. Os sindicalistas conseguiram, também contra a vontade da Fazenda, aumento maior para o salário mínimo e a retomada da política de valorização real dos pagamentos. O presidente Lula já confirmou presença no tradicional ato das centrais em 1º de maio e deve usar o evento para fazer o anúncio oficial do reajuste. Outra demanda que está em curso é a criação de um grupo tripartite entre governo, empresários e os sindicalistas para debater a revisão de pontos da reforma trabalhista. Há também a intenção de rever o modelo de financiamento dos sindicatos, afetado desde o fim da obrigatoriedade do imposto sindical em 2017. Desde então, a arrecadação das entidades caiu cerca de 90%, de acordo com o Ministério do Trabalho. Sem recursos e fragilizadas politicamente nos últimos anos, após as gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro, as centrais se viram obrigadas a afastar antigas desavenças e a se alinhar politicamente para conseguir atuar de forma mais integrada ao governo federal. Todas as centrais, pela primeira vez, marcharam juntos com uma candidatura à presidência, que foi a candidatura Lula. Nesse aspecto, ela abre possibilidade, a sua vitória abre possibilidade de maior diálogo no Congresso Nacional. Os sindicalistas têm mais força, digamos assim, de negociação com a presidência do Senado, com a presidência da Câmara dos Deputados. Vamos lá para a análise. Daniel Rittner, sua percepção, você está em Brasília, mora em Brasília, salvo engano, desde 2002, já trabalhamos juntos em outros carnavais. Nesse Lula 3, você sente isso no ar ou não? Talvez esse ideário de frente ampla pulverizou de tal monta que não notamos o sindicalismo e o trabalhismo tão presente neste governo como notamos em 2003, no primeiro governo Lula. Não, eu vou usar a muleta do nosso primeiro bloco de que ainda é cedo. mas é pelo seguinte, é sério pelo seguinte fato, né? É claro, alguém pode argumentar, bom, os sindicalistas estão para o governo Lula, assim como os militares estavam para o governo Bolsonaro. Só para lembrar, houve em certo momento aqui, segundo o TCU, 6 mil militares da ativa ou da reserva em cargos comissionados no governo Bolsonaro. Então, o que seria equivalente, talvez, fosse dizer, nossa, nós temos 6 mil sindicalistas, de alguma forma, no governo Lula. O meu argumento para defender que ainda é cedo é basicamente pelo seguinte. Hoje, você tem uma série de travas, por exemplo, em agências reguladoras, em estatais, para a livre nomeação de alguém ou a livre indicação de alguém que não obedeça a critérios muito específicos, e aí você pode ter sindicalistas que não passam por esse sarrafo.
E a lei das estatais, a própria lei das agências reguladoras está sob ameaça de queda ou de revisão. Então, isso pode abrir muito espaço para sindicalistas ou para outro tipo de indicação. Agora, você tem fundos de pensão também, os planos de saúde que são ligados, são empresas também, mas ligados às estatais. Tudo isso no governo Bolsonaro foi muito dominado pelos militares e agora você pode até ter uma repetição por parte dos sindicalistas. O que eu percebo para início de governo, é que existe menos habitação e menos captura desses cargos por sindicalistas do que havia em 2003, lá atrás, no início do primeiro governo Lula. Essa é a minha percepção de agora, quando eu comparo com 20 anos atrás. Raquel, você, uma das suas muitas áreas de cobertura é o setor empresarial. Você sente uma convergência maior, uma proximidade maior do setor empresarial com sindicalistas e com o universo do trabalho, ou um afastamento? Né? Tem um turning point aí que foi a reforma trabalhista. Se distanciou, se aproximou? Qual que é a percepção de empresariados em geral ainda sobre esse setor? Caio, por natureza não é uma relação fácil, certo? Acho que a reforma trabalhista, obviamente, fez a balança pender para o lado empresarial. Ela colocou ali uma série de travas, tem uma melhora do mercado de trabalho sobre isso, mas os sindicatos se ressentem. E a reforma trabalhista do governo Michel Temer é uma bandeira muito forte do setor empresarial. Qualquer tentativa de mexer nela vai ter muita resistência no Congresso Nacional. Sobre a ocupação de cargos por sindicalistas no governo Lula, a princípio, a gente tende a pensar, nossa, mas a base de apoio dele é um governo de trabalhadores que chegou ao poder, né? Parece também muito natural, mas a experiência nos mostra que pode ser um complicador. Quando a gente olha para trás, lá em 2003, a gente teve um monte de escândalo nos fundos de pensão, muitas vezes associados com representantes. Eu só estou apontando para os fatos, tá? Não é ali nenhum juízo de valor e nenhum preconceito em relação aos sindicalistas, não é isso. Mas a gente tinha uma série de problemas em fundos de pensão variados, Postales e outros que tiveram rombos, onde você tinha membros dos sindicatos. E está tendo muito questionamento agora ao novo presidente da Previ, ao poder que os sindicatos, ao poder ou uma influência que os sindicatos têm junto ao presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Então, assim, eu concordo com o Dani que eu acho que não é tão forte quanto no primeiro governo Lula, até porque eles estavam muito apartados do poder no governo Jair Bolsonaro, mas tem uma retomada, sim. E a lei das estatais, eu estava até tentando pegar aqui o trecho, Daniel, porque ela veta a entrada de dirigentes partidários. Sindicais também. Sindicais também, com certeza absoluta. Perfeito, também. Então. Porque assim, a lei foi derrubada na prática, né? Pela liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Exatamente. Hoje estava tendo julgamento no plenário, o ministro Toffoli pediu vistas, então na prática ela continua valendo. Existe essa interlocução entre o Lula e o Rodrigo Pacheco, falaram sobre isso na terça-feira. Um pedido do Lula para o Pacheco colocar para votar. O Pacheco pediu um projeto mais palatável. Fui conversar com líderes no Senado, me disseram, o Pacheco ainda não trouxe isso para a gente. Então a gente sente que é um tema que nem o Supremo, nem o Senado quer pagar essa conta junto à opinião pública, mas que é muito importante para o governo do PT, porque eles querem a liberação para encaixar essas pessoas nesses conselhos de administração e nesses cargos. Eu passei esses dias muito conversando com sindicalistas sobre isso. Eu acho que tem uma nova agenda do mundo do trabalho. Acho que ninguém quer voltar a imposto sindical, pelo que eu entendi, mas eles buscam sim uma nova forma de financiamento, está sendo debatido. Mas me chama a atenção, Cristiano, como esse conceito de um governo muito pulverizado, com muitos setores
participando, tendo uma cota, você tem sim a cota sindical, até pela origem sindical do presidente da República, mas ela acaba passando desapercebida. E quando você vai fazer a contabilidade de até onde eles chegaram até agora, eles conseguiram essa influência na Petrobras, da FUP, né? É bem forte, sem fazer juízo de valor se é positivo ou negativo, mas há uma influência. A questão do João na Previ, Sebrae também, né? O Décio tem uma ligação com o movimento sindical, o Paulo Okamoto operou. Eu queria a sua leitura, até jogando muito também com o Daniel ali, né? Porque você estava em Brasília também, agora você mora em São Paulo, mas você estava em Brasília no primeiro e segundo governo Lula. É um tema que, pelo menos nós repórteres políticos, cobrimos muito, eu cobri muito isso, gosto do assunto também. Você vê o sindicalismo, o trabalhismo avançando sobre o governo, e queria essa comparação histórica também com esse primeiro período, 2003-2010. Bom, cara, é interessante que naquele período do governo Lula também, e na gestão Dilma, primeiro e parte do segundo mandato, havia o imposto sindical. Esse imposto sindical deixava os sindicatos muito fortes, muito aparelhados. Tanto é que a bancada sindical no Congresso Nacional, assim chamada, ela foi aumentando no Congresso Nacional. Então, ela tinha uma influência política, inclusive, sobre decisões que eram tomadas ali no parlamento. A bancada sindical tinha poder. Depois da reforma administrativa, eu me lembro até que a Força Sindical fazia sorteio de carro no dia 1º de maio. Era uma festança ali, porque o dinheiro circulava entre os sindicatos. E eles, como mostrou a reportagem aí, uma queda de mais de 90% na arrecadação deles. Obviamente que isso tudo tira poder de sindicato, tira de... Por isso, até quando a gente olha recentemente nas manifestações que a gente via em defesa da candidatura do presidente Lula, muita gente se perguntava, mas o presidente faz essa manifestação, não vai ninguém, comparada com antigamente, mas antigamente havia dinheiro, o movimento sindical, os movimentos sociais tinham recursos. Depois da reforma administrativa, perderam drasticamente. Então, a capacidade de mobilização, de aglutinar, de reunir essas pessoas, caiu drasticamente. Eu vejo, né, absolutamente como natural, como disse o Daniel, essa maior participação, né, faz parte do perfil também, assim como a gente viu maior presença dos militares, agora vai ver maior presença do setor sindical. Agora, o Brasil também está enfrentando, a gente vê uma demanda por qualificações e uma revolução no emprego, que eu acho que essas bandeiras também elas têm que mudar bastante dessa relação do capital e trabalho, né? Essa relação não é mais aquela revolução que a gente vê hoje. Uma fábrica, como muitas a gente está vendo montadoras, elas não estão vendendo, elas fecham. Ela não tem como a questão do trabalho intermitente é outra realidade. Teve um problema grande que acho que a reforma trabalhista deixou claro, como a Raquel sublinhou, a balança pende desde a reforma trabalhista mais para o empresariado, mais para o capital do que para o trabalho, do que para a organização sindical, fato. Mas teve um ponto que ficou muito incompleto na reforma trabalhista e seria hoje, tendo um presidente de esquerda e oriundo do movimento sindical, você teria um excelente ambiente para discutir o complemento da reforma, que é a quebra da unicidade sindical. Esse ponto é super importante. Assim como há uma importância muito grande dos sindicatos em um país como o Brasil, de muito emprego precarizado, de muita complexidade da legislação trabalhista, de uma carga tributária imensa e onde o empresariado também muitas vezes é motivado a não respeitar totalmente a legislação. Então, o olhar do sindicato é super importante. Qual é o problema hoje? A partir do momento em que um sindicato se registra em determinada localidade, ele tem um monopólio sobre aquilo, né? Ele tem um monopólio sobre os trabalhadores daquela categoria. Se você quebra a unicidade sindical, e acho, se não estou equivocado, até que você precisaria de uma emenda constitucional para isso, você passa a ter uma concorrência entre sindicatos que é muito positiva, porque eles vão capturar, vão lutar
pela atenção do trabalhador e pela entrega de resultados. Isso hoje não acontece, porque a partir do momento que você registra o sindicato, você também tem um feudo ali. Então, o sindicato é importante e quebra da unicidade sindical é tão importante quanto a própria existência do sindicato. Eu gosto de olhar esse debate, essa questão do militarismo do Bolsonaro com o sindicalismo do Lula, até pelos perfis dessas áreas, né, de atuação na sociedade. O militar em si, e nós também, é uma área que eu gosto de cobrir, ele não tem esse tino político negocial como o sindicalista tem, porque ele é criado nesse ambiente de ter que sentar com pessoas para negociar e com pessoas, em tese, a rigor, mais poderosas do que ele. E isso eu noto essa diferença também entre os dois governos, porque se um governo buscou uma militarização, sem também juízo de valor de forma alguma, ele tinha uma dificuldade política maior. Até o próprio Bolsonaro, né, entregou tudo ali para o Congresso. E quando você tem um perfil sindical, negocial, esses caras eles têm um tino político para sentar e negociar. Tem uma aptidão maior para a política. Eu falei em termos genéricos, sem dizer se um é melhor do que o outro. Você quer só arrematar em uma manchete, porque a gente está no limite, mas eu queria deixar contigo a última para a gente poder encerrar. Não, além de toda essa discussão de poder e de normas também, de legislação, Caio, o fortalecimento do movimento sindical pode vir por uma série de legislações infraconstitucionais também. Nesse ponto, ter o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência para o movimento sindical é muito forte. O setor empresarial reclama muito, por exemplo, de normas regulamentadoras, que são determinações específicas, uma série de regras para as empresas que acabam aumentando muito o custo dela. Isso foi simplificado nos últimos anos e, eventualmente, isso pode voltar a ter uma complexidade maior.